Vai me encarar. Vida e Obra está no ar. E hoje, na nossa estreia, eu trouxe uma convidada super especial para mim, que não poderia ser outra. Ela veio de longe, inclusive. Milsane! Bem-vinda! Ai, que prazer estar aqui, Priscila. Você nem imagina, assim, como eu fiquei honrada na hora que eu recebi o convite, assim, viria com todo carinho, que Veio você de sabe que eu tenho longe. por você. Bom, Milsane tem 52 anos, é casada com o Rubens. Eles têm aí 12 anos juntos. E casado quanto tempo? Casado 6. 6 anos de casado. Mãe do Miguel, de 16 anos, e do Pedro, de 11. Ela é empresária, publicitária e cozinheira e proprietária do Sebastião. Agora me conta um pouco aí, Milsane, da sua vida. Pois é, sou proprietária dos Sebastiões. São 3, né? Mas a minha vida é uma montanha-russa. Como é que começou isso? Então, eu sou filha de Milton e Sônia, por isso Milsane. Ah, tá vendo? Eles chiparam. É, Daí gente, chipar. É isso aí, chipar. Nunca tinha visto por esse lado. Aí, viu? Montaram É, tendência. e cresci na Rua da Usina, assim, que foi uma infância deliciosa. Né, eu tenho amigas daquela época até hoje, Maria Eugélia, Luíse, a gente ainda conversa, assim, eu mudei, né, mas assim, são pessoas que eu trago no coração demais da conta. Maria Eugélia, toda vez que eu tô com alguma coisa, eu ligo para ela, porque ela me faz rir demais. E eu acho que essa coisa de Sabará é muito legal, né? Porque a gente tem amigos de infância, Sim. né? E são pessoas que a gente leva para a vida, né? Às vezes você não tá mais na rotina, mas é uma referência ali para alguma coisa. É isso aí. A gente coroava, é muita história, né? E foi uma infância muito feliz, muito tranquila. Estudei no Ciranda Cirandinha e eu tenho muito orgulho dessa origem, dessa minha origem de Sabará, sabe? Eu adoro Sabará. Sabará é minha referência. Eu tô morando em Ouro Preto agora. Eu tenho o restaurante lá, que é o restaurante hoje mais movimentado, enfim, eu preciso estar lá. Mas lá na minha entrada tem um pano de prato com a Igreja do Ó, que Magda Rossi me deu, Aí, que viu? é para eu nunca me esquecer de onde eu vim, É, isso mesmo. sabe? Não esquecer a raiz, né? Não esqueço nunca. E foi isso, meu pai é o meu grande ídolo, meu grande herói, assim. É uma pessoa eh, que norteou a vida dele desde muito cedo. Ele quis ir para o colégio interno, foi estudar no colégio interno. É uma pessoa negra que quis ser engenheiro e ele traçou esse caminho dele e ele foi. Mudou a realidade, né? E assim, a minha avó, mãe dele, nossa, apoiou tudo que ele quis fazer, a minha avó Alfa. E infelizmente ele morreu com 36 anos. Muito novo. Muito novo. Muito novo. Depois que eu fiz 36 anos, depois que eu vi, assim, a primeira referência da idade que o meu pai morreu, foi quando eu conheci Lalado que tinha uma papelaria, agora tem as lojas. Eu conheci Lalado tinha 36 anos, e isso Foi um me impactou. susto, né? Foi um susto. Eu Porque falei, 36 anos é jovem. é jovem. Eu falei, gente, meu pai morreu. Lalado era, né, extremamente extrovertido, bacana, e eu matava a aula e ia pra papelaria. Oi, gente. Eu e Carla Nojosa. Então a gente ficava lá batendo papo com o Lalado. E aí Lalado falou, tem 36 anos, e ele também fazia engenharia. Aquilo me deu um impacto, sabe? Mas meu pai era uma pessoa deliciosa, que até hoje eu escuto as coisas que ele falava, que me cantava para eu dormir, fazia as capas dos meus cadernos. Que legal. Então você puxou a letra dele. Sim. Gente, a letra mais bonita que eu conheço é a dela. Não tem condição. É maravilhosa. A letra. Eu desenhava, né? Eu queria fazer belas artes. Eu sempre achei que a arte muda a vida da gente, né? E foi na cozinha que eu me encontrei, assim, fazendo arte. Porque eu não acho que eu não sirvo uma comida funcional. Eu sirvo uma comida que tem arte, que tem história. Que tem história, né? Nada ali é em vão, né? É.
Nada ali é em vão. E eu fico muito feliz criando isso, É sua tá? forma de expressar, né, meu Sandra? Minha No forma, paladar. E a gente adora. minha forma de expressar. É verdade, minha forma de É. expressar. Eu não vou te falar que eu sou uma artista frustrada, porque depois eu fiz publicidade, trabalhei muito com publicidade, até antes de formar. É, Eu esqueci de falar uma coisa que eu queria muito falar. Pode falar. Quando eu era menina, a minha referência de elegância era Gláucia Amacé. Aham. Então, essas referências é ainda, né? Gláucia é uma grande Sim, super referência. elegante. E todas as minhas referências são referências artísticas, Aham. sabe? Assim, e eu saí da publicidade e fui para a cozinha, mas eu não acredito, eu acho que eu continuo fazendo arte. Com certeza. E assim, nós somos uma somatória, né? Então é um pouquinho lá da sua infância e essas referências que às vezes nem sabem, né? Às vezes a gente nem sabe que a pessoa é nossa referência, mas a gente tem um olhar diferente para ela, ou para um lugar, enfim. E isso vai formando, né, quem a gente é, e nossa vida vai trilhando. E é isso que você falou, é muito importante mesmo. A gente é uma somatória. É, É muito impressionante, né, Priscila, como que as coisas, tipo assim, essas referências, elas vão nos nos moldando. moldando, construindo a pessoa É, que a gente é, é isso mesmo. né? E É, tanto para o ruim quanto para o bom. é, Porque também, se a gente tem muitas referências só de coisa ruim, negativa, é, isso não vai dar um bom resultado, né? é Então, a gente verdade. buscar sempre esse. Eu falo muito disso, do belo, né? Desse olhar para o belo, do proporcional, dessa coisa do suave. Isso transforma e não é em vão. Né? Não é uma coisa qualquer, igual as pessoas acham que é, né? Não, não é. E aí, por causa dessa minha busca pela arte, né, assim, aí não fiz belas artes, comecei a estudar, parei porque eu já tinha um grande cliente, fui ser publicitária sem diploma na vida, trabalhei para Arcelor, primeiro Belgo, depois ArcelorMittal, durante muito tempo. Só que era uma vida muito exaustiva, né? Assim, nossa, publicidade, eu trabalhava com comunicação interna, aí a gente pegou uma unidade em São Paulo, tipo, eu virava à noite, eu sempre falo isso com meus clientes paulistanos e paulistas. Mas, gente, paulista é assim. Se você, sexta-feira, 10 horas, não atende telefone por Você causa não de um presta. job, eles se ofendem. Isso é um absurdo. É. E aí eu fui percebendo que eu não tinha muito tempo para mim, eu não tinha muito tempo para minha vida, as coisas foram ficando muito cansativas, exaustivas. E aí, quando o Mittal comprou a Arcelor, ele mudou tudo. Eu fiquei meio sem espaço, hoje eu acho que nem existe mais o que eu fazia lá. Aham. Eu comecei a fazer eventos, e por causa dos eventos eu percebi que eu tinha essa sintonia, porque na verdade, essa sintonia com a cozinha eu tenho desde quando eu tinha 4 Eu ia te anos. perguntar isso. Se foi daí que você começou a cozinhar ou se já é de antes? Não, então, eu tinha 2 avós que cozinhavam muito bem. Uma, eu sempre falo isso, a minha avó Alfa, ela era hippie. Ela não sabia não, mas ela era. A casa dela era cheia de música, gente jovem e muita comida, que ela Uhum. adorava fazer comida, Fartura, né? muita fartura. E aí era uma alegria, era uma festa a casa da minha avó Alfa. Ela era uma pessoa assim, é uma referência para mim, Uhum. sabe? Hoje eu fico pensando assim, eu gosto de arquitetura, você sabe disso, né? A minha avó construiu aquela casa onde hoje mora Fabiano, ali na esquina da Senhora do Ó. Aquela casa é uma casa. Sei, sei, Pois sei. é. Aham, E foi numa época assim que a Belgo estava ditando o estilo da aham. cidade, né? Que estava todo mundo trocando as janelas de madeira Colonial. pelas Aham. janelas pelos basculantes de Aham. ferro. Ferro e vidro. E aí aquela casa tem uma janela que é tipo, sei lá, quantos metros tem aquela janela. E eu pensei assim, nossa, minha avó ela era assim, À frente, né, do tempo. megalomaníaca, sabe? Não, se vai ter uma janela, uma Põe uma vidraça, direita. então bota uma direita. E tipo assim, a casa compete com a igreja, né? Aham. Eu não estou discutindo o mérito aqui se ela é bonita, se ela não é. Para mim, ela é uma referência, É. referência emotiva, Sim, assim, sabe?
mas Memória afetiva. uma memória afetiva, sim. Mas eu tô falando Da assim, grandiosidade. da grandiosidade, da força daquela mulher que joga uma casa no chão e constrói aquele mundo de casa, Aham. sabe? E a minha avó, Laci, era completamente tradicional, o oposto. A casa da minha avó Laci era super silenciosa, Aham. mas é aquela casa de vozinha Sim. mesmo, sabe? Do aconchego, do Aham, acolhimento. que também é uma delícia, Que né? também é uma delícia. E eu assisti a Ofélia. Com 4 anos, eu assisti a Ofélia. E sabe uma coisa que me chama muita atenção hoje, depois que eu tô adulta, claro, é que naquela época eu via que a cebola da Ofélia brilhava mais do que a cebola que a minha mãe refogava, sabe? Então, assim, eu acho que já era publicitário. Já colocava pulguinha atrás da orelha. E eu brincava que eu tinha um programa e que eu ensinava a cozinhar. Essa era a minha brincadeira. O meu primeiro prato foi Neston com Fanta. Claro O que é que Neston? Neston era um negócio que tinha tipo um farelo, Ah. tipo farinha láctea, Aham. essas coisas. Aí eu misturei Neston com Fanta e fiz uns bolinhos assim que ficaram E horríveis. pôs à mesa. Foi meu primeiro prato. Vou esquecer isso nunca. Mas aí eu não gostava dos programas infantis, eu queria ver Ofélia. E eu assisti o programa inteirinho. E eu percebia que as embalagens dela eram sempre novinhas. Aham. Tinha capricho, né? Era uma coisa diferente, não era uma coisa de casa. Então eu acho que eu já fui tendo um olhar ali da publicitária que estava Aham. surgindo, né? Do potencial, né? É. E aí foi assim. Aí quando aconteceu isso, o Mittal comprou a Arcelor, eu quebrei. A agência quebrou, porque eu só tinha um cliente. Aham. E aí eu comecei a pensar no que fazer e comecei a fazer os projetos culturais voltados para gastronomia, porque aí eu já tinha voltado para a cozinha, sabe? Me Aham. voltado para a cozinha nos eventos que eu estava fazendo na Entendi. Arcelor. Pela necessidade, talvez, assim, Isso. E aí eu comecei a fazer um projeto, o Jabuticaba Gourmet primeiro, Uhum. que foi uma coisa muito legal, porque a gente trouxe essa coisa de fazer a jabuticaba o ano inteiro, que era só pontualmente Sim, nos só na- festivais e tal. Foi um projeto que eu tenho muito carinho por ele, muito carinho por ele. Era tão bacana, assim, eu brifei com 26 produtoras, Não. eu fiz, e aí era muito bom, porque cada uma tinha um estilo. Aham. Então, assim, Dirleia falou comigo assim: ai, o meu rótulo tem essa casinha. Era uma casinha do. Como é que chamava aquele programa do Windows? Clipart. Ah, não. Era uma casinha do Clipart. Aí eu ficava assim, gente, mas onde que eu vou enfiar essa casinha? Mas ela tinha tanto carinho com aquela casinha. E aí eu botei, que ela falou assim: não, porque o Marcílio fez e ele pegou essa casinha, e eu botei a casinha no rótulo. Aí Nidinha lá do Pompéu falou comigo assim: eu gosto de tudo colorido, eu gosto de verde, cor de rosa, amarelo. Aí eu fiz um rótulo de chita para ela. Aham. Esses foram os momentos mais lindos, assim, Que do, legal, do, porque do você trouxe Jabuticaba o que a Gourmet, pessoa é pro negócio o dela, né? negócio dela. Mas aí você cuidava de cada um desses produtores? Não, aí o que Como é que aconteceu? A gente funcionava? fez um projeto onde a gente fez os rótulos, a gente, a gente preservou a questão da individualidade nas receitas, a gente era muito legal falar isso, cada uma tinha uma receita, cada uma tem um orgulho muito grande dessas receitas. Inclusive, na época, teve uma pessoa que chegou lá que queria que todas elas produzissem a mesma receita e vendesse, e uma loucura. Eu falei, gente, não tem o menor Em problema. massa, né? E aí a gente foi fazendo, foram passos muito legais. Primeiro eu conversei com elas, fiz um workshop, cozinhei para elas. Fiz um prato salgado com a jabuticaba para mostrar que a versatilidade da jabuticaba. Possibilidades, porque na verdade talvez era um mercado não explorado, né, meu Sani? É o Muito que eu ali o sempre padrão, assim, sei lá, geleia, licor. E era o que eu sempre falava, gente, ninguém vai sair lá de Belo Horizonte para comer um feijão tropeiro em Sabará. Não vai, precisa. não. Em Belo Horizonte tem feijão tropeiro de 400 A a 5. 40, a 4 reais. E aí, mas jabuticaba, as pessoas vão Sim, fazer isso. sim.
E na época não tinha nenhum restaurante que servisse um prato com jabuticaba. Olha E aí só. eu fiz esse evento lá na Sônia, no Solar do Sepúlvedas. Aham. E foi muito lindo, porque lá é lindo, Lá é né? lindo. Foi muito lindo. Aí todas as produtoras Para quem foram. não sabe, é uma pousada que tem aqui, né? É, uma pousada linda, 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 linda. linda. E a Sônia é uma querida. Nossa, eu sou apaixonada por Ela ela. abraçou a ideia. E ela tem um bom gosto incrível, né? Então, aí o que que aconteceu? Aí a gente fez esse primeiro. Elas comeram o prato que eu fiz, que na época foi um pastelzinho de carne com jabuticaba, uma carne Delícia. com jabuticaba. E depois eu fiz um concurso de receitas. E esse concurso de receitas era para que elas se convencessem de Aham. que isso era possível. E foi lindo. Assim, elas abraçaram a ideia, foram pratos maravilhosos, sabe? Foi muito legal. Entregaram mesmo, né? Isso foi Entregaram. que ano? Isso foi, eu acho que 2011. E também foi lá na Sony esse Aham. concurso. Aí depois, nesse mesmo ano, a gente colocou eu fiz isso com o patrocínio da Anglo Gold e com a ADES. Aham. Eu era parceira da ADES, a ADES era minha parceira, era na agência de desenvolvimento, e era eu e a Fernanda. E aí a gente fez isso tudo e a gente colocou o Cozinha Show, que não existia no Festival da Jabuticaba. Aí que começou. Aí que Olha começou. só. Me lembro muito bem, assim, de eu ligando para o Flávio Trombino, do Chapuri. Aham. Assim, eu lembro, é muito impressionante. Eu lembro onde eu estava a hora que eu liguei para o Flávio. Falei, Flávio, eu queria que você participasse. Ele é um querido, assim, mora no meu coração demais. Ele falou comigo assim: não posso ficar fora disso, não. Eu estava subindo ali perto da Nossa Senhora Nossa Senhora. Enfim, lá em Belo Horizonte. Eu estava subindo e aí no telefone, claro, né? Polícia não me prenda, nem me multa. Já tem muito tempo isso. Mas aí eu estava falando com ele, aí veio o Ivo, veio ele, veio o Juliano Caldeira, Nossa, e assim, esse ano foi maravilhoso, né? É aquele sim que muda tudo, né? é, Porque eu acho que, eu não lembro, eu acho que esse ano foi uma virada de chave pro festival, não foi? Foi o ano que foi. começou, ou não, eu tô enganada. Não, Mas começou a começou voltar o olho, movimentar, fomentar mesmo a questão foi. da retomada do turismo, talvez, pro festival. Eu lembro que a Nidinha, que é uma pessoa também que E, mora no meu e o coração, festival já era aqui. não, Ainda era era lá. lá. A gente Ah, começou, foi um tá. Começou embriãozinho. lá. Eu lembro que a Nidinha, no, no final do festival, ela correu e falou assim: gente, eu nunca vendi. Eu ganhei muito dinheiro porque elas não O valorizavam o produto produto delas. delas. É. Sabe, assim, ela falava assim, ainda tem muita coisa para vender, tipo assim, ela tinha vendido, porque a gente tinha feito um preço mínimo, ela tinha vendido e ainda E ainda tinha tinha. coisa para vender e ela tinha vendido mais do que ela Olha tinha. que legal. E aí, depois do Jabuticaba Gourmet, eu fiz o Como Sabará. Uhum. E o Como Sabará, e aí eu fui desenvolvendo produtos, eu desenvolvi a linguiça com jabuticaba, 2 anos para chegar na receita, assim, é, sabe, trabalhando. Apurando ali, O né? Rubens, assim, sempre do meu lado, É. porque ele é um grande parceiro. Ele é um parceirão, né, Ele é Rosana? parceirão. Nossa, assim, uma pessoa que mudou minha vida, de E verdade. como é que vocês conheceram? Porque ele morava longe. Menina, isso é um rolê. Não, ele morava em Belo Ah, Horizonte. tá. Mas sabe como é que eu conheci o Rubens? Hum. Então, eu conheci o Rubens porque Glaura, minha amiga, ela conheceu o Rubens num desses aplicativos aí, É de paquera? de paquera. E eu falava com o Rubens, eu falo isso até hoje com o Aham. Rubens, falei Não é a assim, cara de Rubens. não, e eu falo com ele assim, olha, eu nunca te conheceria porque eu não frequento esses ambientes. E aí, a primeira vez que eu vi o Rubens, assim, ela falando, não, e aí ela ficava assim, porque o Rubens é um cara muito bacana, ele é intelectual, ele é não sei o quê, ele é não sei o quê, ele é poeta. E aí eu comecei, eu falei assim, gente, Quem que que é esse homem, né? falei com ele assim, se você não quiser esse homem, eu quero. Tô na fila. Aí um dia eu passei na casa de Glória, ele estava lá, ele nem me olhou, Priscila, que decepção. Aí desci, tava de carro,
Aí, aí ele não me olhou. Aí na próxima vez, aí a Glaura não queria ir, Não engatou. não engatou. Aí na próxima vez que eu fui, que ela foi lá, que ele foi, né? Lá, ela me ligou 13 vezes. E eu trabalhava para a Arcelor ainda. E assim, eu não conseguia atender, porque eu estava em reunião. Aham. Aí quando eu cheguei em casa, que eu estava na casa da minha mãe, aí eu falei, deixa eu ver o que Glaura quer, né? Porque Tá ligou outra acontecendo vez, alguma tá coisa, acontecendo, mas não morreu ainda, então dá tempo de falar com ela. Aí atendi, aí ela falou assim, que eu queria te apresentar o Rubens. Eu falei, tá bom, tô indo aí, então. Aí peguei meu vestido mais curto, Olha, piriguete. super piriguete, e fui, né? Cheguei lá, e eu sou TDAH e ele também é TDAH. Aí eu cheguei lá, ele tinha quebrado uma tigela. Aí eu falei com ele assim, coisa de TDAH, né? Eu tô cansada de saber disso. Aí a gente engatou num papo que ficou, Teve sintonia. não, e ficou muito engraçado, porque Glaura não conseguia entrar no papo. Você Aí, enrolou. aí, Nilson. não, mas eu já sabia que ela não queria nada com ele. Ela que abriu Não, a porteira. Aí ela não conseguia entrar no papo. Aí ela perguntou para ele assim: "Você vai dormir aqui?" Eu falei assim: "Não". Aí ele falou: "Não". Eu falei assim: "Eu tô de kart, leva para onde você quiser". Vambora. E foi assim. Aí, ó, E casar. depois casei por sua causa, né, Priscila? Porque teve que ir lá em Sinop buscar uma. Essa história é boa. Ô, É, gente, como que uma conversa transforma, muda um a cenário? vida das pessoas. Teve um dia que a gente estava lá no Sebastião, aqui em Sabará, e aí a gente conversando disso, né? De onde que Rubens é. Aí ele falou de Sinop, ele falou que tinha morado em Sinop. Aí eu virei e falei assim: não, minha amiga mora lá. Aí Milsane já me olhou, não tô acreditando. Conta aí. Não, na verdade, você levou ela lá. Não, depois que ela veio. Não, foi no dia. Eu tava cozinhando pra vocês. Ela tava no Ela dia? tava. Aí ela falou, aí você tava cozinhando, vocês estavam conversando. Aí ela falou não sei o que de Sinop. Eu falei, Ah, então foi isso, foi. você mora em Sinop? Aí ela falou, eu falei, não tô acreditando. Eu puxei um banco, sentei. Mas tem uma outra história antes disso. Eu queria casar no dia 23 de setembro, por causa da entrada da primavera. Aham. E aí eu queria casar lá na Capela de Santana, que é assim, muito importante para mim. Batizei meus 2 filhos lá e tal. E aí que você também casou lá. Casei lá A também. luz era linda, aquele horário que você casou. Ficou bonito, né? Não, ficou lindo. Ficou lindo. Lá é lindo. Lá é lindo. Aí eu queria casar num domingo, no dia 23 de setembro. E já tinha um tempão que a gente estava querendo, que a gente sabia que tinha que buscar essa certidão, essa certidão. Aí, nesse dia que a gente conversou, e aí eu pus o banco lá e falei com ela assim, não, você vai fazer um favor para mim? Ela, na hora, né? Não, claro, e tal, fez. E foi exatamente no ano que, dia 23, caiu num domingo e eu casei às 11 horas com o padre Zé Geraldo, que é maravilhoso, amo o padre Zé Geraldo. Assim, Eu fez um também gosto casamento dele. lindo, né? Foi lindo. Foi Foi lindo. lindo. Foi emocionante. Foi. E essa certidão, o que que era o assunto? O Rubens já tinha casado, né? Uhum. E aí ele precisava Averbar. averbar no cartório o divórcio dele. E Isso. eles não conseguiam casar na igreja por conta desse documento, né? E aí minha amiga ali, aquela coisa mais, né, sem combinar, e aí deu certo, e aí casaram. E Eu aí, também fui, setembro, domingo. Eu fui pois onde? é. Na Santana. Pois é, e assim, foi muito lindo, assim, Foi. foi um sonho. Não, foi lindo. As saídas suas da igreja foi uma das mais bonitas que eu já vi. E aí, no meu casamento, eu ficava assim, gente, eu quero todo mundo batendo palma quando eu sair e cantando, porque Milsane, né, você começou a cantar, e aí aquilo inundou a igreja, todo mundo cantava, a música Cantava e dançava e batia palma, foi lindo mesmo. Foi lindo. Nossa, eu revi isso porque eu não gravei, né? Aham. Eu sempre eu achava muito ruim esses casamentos que você grava, você nunca mais assiste, porque fica aquela coisa enorme. Longa. Com coisa, tipo assim, com partes do casamento que ninguém dá conta de ficar vendo aquilo. Muita informação. E aí eu falei com todo mundo para fazer os vídeos e todo mundo me mandou os vídeos, foi muito legal.
E assim, tive vídeos ótimos e foi, assim, eu sempre revejo essa cena, É porque, bom, né? nossa, Foi é lindo. lindo. E a música é linda, né? É. Porque fala da primavera, É né? mesmo. Ela é linda. Mas e aí, Rubens, seu parceiro? Aí a gente casou, foi muito legal, assim, e desde lá. E o Rubens é a pessoa, o seguinte, se eu falar com ele assim, Rubens, você tem que fazer, você tem que ficar de ponta cabeça ali na praça pro povo, ele vai. Ele faz. Ele Qualquer, compra qualquer ele ideia, compra né? qualquer ideia. Ele compra qualquer ideia. Ele é uma pessoa, assim, eu sempre falo com ele que ele potencializa meu potencial, sabe? Assim, é uma pessoa, ele é meu amigo, ele é meu companheiro, é muito bacana, assim, Ele é viver com ele, parceiro, ele é né? parceiro, os meninos, ele é a mãe da relação, eu sou o pai. Hoje eu liguei para ele antes de chegar aqui, ele falou assim: "Não, eu voltei em casa, ele tá sem carro lá. Voltei em casa porque o Pedro tava com fome. Qualquer dia o conselho tutelar vai bater". Misericórdia, isola isso. Não, mas um dia eu falei com o Miguel falou assim: "Mas o conselho tutelar", eu falei assim: você acha que vai? Você tá alimentado, eles vão abrir a geladeira tem comida, Tem você teto pra tem teto dormir. para dormir, você tá agasalhado, não vai ser isso não". Não vai, não. E aí, a gente mudou, eu tomei a decisão de mudar para Ouro Preto, né? Assim, eu fui fazer o Festival da Jabuticaba. Eu acho que quando eu era criança, bem criança mesmo, todo mundo falava que eu tinha olho de jabuticaba. Eu nunca imaginei que a jabuticaba fosse fazer tanta Mudar a sua revolução na minha vida, vida. né? Mas vamos voltar lá quando você abriu o Sebastião. Pois é, isso que eu vou contar. Aí eu abri o Sebastião. Foi uma história engraçada também. Eu liguei para o Rubens e falei com ele, assim, foi por isso que eu comecei a falar isso. Eu liguei para o Rubens e falei assim, Rubens, vamos abrir o restaurante? Ele estava trabalhando ainda na Embratel. Aí ele falou assim, vamos, que dia? Eu falei, amanhã. Aí, É doida, gente. aí ele falou assim, como assim, Luciane, você tá ficando doido? Eu falei, não, amanhã tem o Bazar de Marco Aurélio aqui no Lar de Maria, vai vir muita gente legal, é o dia da gente abrir. Aí ele falou assim, vamos. Então, assim, ele compra as ideias, sabe? Mas isso lá na sua Isso casa. lá na minha casa. Aí a gente tinha uma mesa de 12 lugares E sua cozinha e da minha cozinha. casa. Não, minha cozinha, eu já tinha Você já feito tinha a essa cozinha cozinha. embaixo. Aí tinha uma mesa de 12 lugares e a cozinha. Aham. E eu comecei a cozinhar e a primeira pessoa, na verdade, que cozinhou para mim lá foi a Juliana, para esse dia. Aham. E depois eu comecei a cozinhar e aí era mesa coletiva e foi Sim, mudando para o que é hoje. sim. Que ano que era isso? Isso era 2016. 2016, gente. Foi aí e ele assim corre pra lá, corre pra cá e compra as coisas, leva as coisas e sabe assim, é realmente um parceiro É. assim o Rubens, sabe? E aí a gente continuou e aí esse negócio de mudar foi uma história assim impressionante, porque eu fui para Ouro Preto fazer um festival, o Festival de Turismo de Ouro Preto. Eu fui contratada pelo Sebrae para fazer a curadoria do Cozinha Show lá. Uhum. E aí foram várias. Eu conheci uma pessoa lá, que é o Saulo, que é meu amigo. A gente não tá muito bem, mas ele é meu amigo. Aí conheci o Saulo e aí o Marco Aurélio. Não, aí conheci o Saulo nesse festival. E depois, o Elvésio, que é daqui de Sabará, falou para o Marco Aurélio, que é outro amigo meu lá de Cachoeira do Campo, que eu trabalhava com a jabuticaba. E lá em Cachoeira tem uma festa da jabuticaba tão antiga quanto, assim, deve ter uma diferença de 4 anos. Aham. Mais nova. Mais nova, mais nova. Essa varense, não pode perder o Mas festival. não pode, mais nova. E aí eles me chamaram. Então, assim, aí foi uma conjunção de coisas igual o casamento, Aham. sabe? Tudo conspirou. Tudo conspirou. Aí a gente foi. Aí o Marco Aurélio me chamou lá, a gente se conheceu, eles me convidaram para fazer uma requalificação na festa, porque na festa não tinha jabuticaba. Aham. O que aconteceu? A festa é do Lions de Aham. Cachoeira
o Lions criou essa festa e era uma festa linda. O que que eles faziam? Eles pegavam toda a safra, todo mundo ia colher jabuticaba, Aham. botavam dentro, em cima de um caminhão e distribuíam a jabuticaba, Entendi. fruta, era só isso. Aí depois começaram a ter alguns produtos. Só que aí, todo ano na festa, chovia. Aí Então. eles pararam de fazer a festa na época da jabuticaba e Aham. acabou a jabuticaba da Só festa. tinha festa. Só tinha festa. Com show, com não sei o quê, mas não tinha jabuticaba. Aham. E aí eu comecei a colocar essa jabuticaba de novo na festa, que tá sendo um trabalho lindo. Trouxe aqui para mostrar para você. Olha! Minha boneca, que foi feita pela Rosângela. As colheres foram feitas pelo Valtinho, que é marido dela. Você purinha. Eu purinha, as manchinhas todas, as sardinhas todas e um produtinho de jabuticaba de Olha. cachoeira que Esse tá. é pra mim, né? Isso é pra você. E aí, o que que aconteceu? Rosângela foi a pessoa que me abraçou. Eu durmo na casa dela, eu mudo pra Aham. casa dela 3 dias durante a festa. Acampa lá. Ela tem um quarto lá. E aí e ela é igual, ela cuida de mim, Aham. sabe, durante a festa. É um negócio. Aí ela não dorme enquanto eu não chego. Quando eu chego, ela vai lá conversar Aquela comigo. coisa da mãe, né? A comida dela é deliciosa. O Valtinho é um cara sensacional, sabe assim. E ela tem uma história bacana que ela fala, quando ela foi comprar essa casa, que é uma casa muito bem localizada e é uma Aham. casa linda, parece casa de vó. Ela pediu Nossa Senhora de Nazaré. E ela fez uma promessa para Nossa Senhora de Nazaré. Ela falou que se ela conseguisse comprar a casa, todo mundo que batesse o sino ia ser atendido. Olha que Gente, lindo. não vou lá bater o sino. E ela abre a casa, o coração. A Rosângela é uma pessoa Que incrível. legal, que entrega, né? Porque o Marco, quando eu fui lá cozinhar, era assim. Falei, Marco, eu só não cozinho no chão. Você vai fazer um tablado para mim. Se você fizer o tablado para mim, o resto eu me viro. No chão eu não cozinho. Cheguei lá, só tinha chão. Nossa. 10 horas da noite do sábado. Isso era no festival Da já? sexta-feira. Isso era o Festival da Jabuticaba. Aham. Eu fui de um festival para o outro. Mas voltando lá atrás no festival, porque isso é importante, festival de turismo, Uhum. eu dormi numa pousada, eu conheci o Saulo e depois eu fui dormir numa pousada. E no outro dia, eu encontrei com um amigo meu, que é o Gustavo Mendicino, Aham. que inclusive hoje é presidente da Rede Minas. E o Gustavo, a gente começou a conversar e ele estava com uma pessoa com a cara muito fechada, que eu não dei nem muita confiança, porque ele tinha muita Aham. cara fechada, e foi embora. Tá, tudo bem, Conversaram e tudo tchau. bem, tomamos café ali junto, fomos embora. Fui pro festival. Aí, depois disso, Vinícius, da pousada daqui, que é meu Aham. amigo de infância também, Da Santana. da vida, Aí Vinícius, inclusive foi o pai dele, que eu fiquei muito triste que ele morreu. Ele que contou para mim o dia que meu pai morreu, ele que foi me dar a notícia. São Antônio. Seu Antônio, Tenho um carinho muito especial pro seu Antônio. Aí, beleza. Aí, o que que aconteceu? O Vinícius falou assim, tem um cara que te conheceu na pousada, tal, no Festival de Turismo, ele quer conversar com você, que ele tá assumindo um hotel lá em Santo Antônio do Leite, ele quer conversar com você. Aham. Mas eu não dei, tipo assim, sabe quando você não dá, a coisa passa Aham. batido? Aí, beleza. E você tava aqui em Sabará, morando Morando aqui, linda. aqui, tudo Sebastião certo. 1. Matriz. Isso. Aí, uma amiga minha, lá de Catas Altas, que é a Silvânia, que é dona do Rancho do Pote, foi acampar lá na pousada do Saulo, que foi essa pessoa que eu conheci Aham. lá. E E que aí, é o que Vinícius falou. não, É outro. é outro. Tá. Aí, Silvânia foi acampar lá e falou assim, Saulo, aqui é uma delícia. Ele tem uma cachoeira na porta. A pousada chama Mirante dos Pinhais, tem uma cachoeira na porta. Aham. Literal, você imagina você morar num lugar que tem uma cachoeira na Imagina. porta? Delícia, né? E aí a Silvana foi lá e falou assim: olha, tem um monte de coisa linda aqui, mas tem um monte de coisa errada. E eu Aham. sei quem vai botar isso no lugar pra você. É uma amiga minha, ela chama Milsane. Falei, eu conheço Milsane é minha amiga, vou ligar pra ela agora. Aí eu fui trabalhar na pousada do Saulo. Aham. Aí depois que eu fui para trabalhar na pousada do Saulo, a gente começou a conversar e um dia eu fui almoçar lá, fui jantar em Cachoeira e conheci o Tatu.
Tatu era um cara que tinha um restaurante em Cachoeira. Aham. Falava assim, sabe, bravão, sabe? Aí ele falou assim: vamos arrumar um lugar para você abrir um restaurante aqui. Eu falei: Tatu, você tá doido? Você quer concorrência? Aí ele virou para mim e falou assim: claro que vou. Quando foi dia 29 de dezembro, eu estava no restaurante do Marco Aurélio, Uhum. esse que me deixou cozinhar só no Aham. chão. Eu não cozinhei no chão, não, porque a Rosângela me acolheu. Mas aí ele falou comigo assim: achei o lugar. E aí, quem era o cara? Era aquele do Do café festival. da Aham. manhã, que estava de cara fechada, Olha era o só. Clóvis, E esse lugar era em Santo Antônio do em Leite. Santo Que Antônio ano do foi esse? Leite. Isso foi 2021. 2021. E aí eu fui pro Leite, aluguei uma casa em Cachoeira, uma casa linda. O Marco me ajudou a alugar essa casa. Aham. Eu falo com o Marco, com o Saulo, que hoje eu não consigo contar a história da minha vida sem Sem falar eles. deles. É, porque eles são muito importantes. Aham. A gente briga muito, porque eles são dois arianos. E ariano é aquele povo que saiu. Gente boa. É, Gente boa, gente. Melhor do zodíaco. né? Eu vou calcular meus signos para todos serem diários. Você é ariana? Ah, não, mas você tem um. Eu sou legal. Você Tá vendo? tem um ascendente aí, Eu tá? quebro esse estigma. Pois é, dois arianos, e aí a gente briga muito, mas a gente se ama muito, eu acho, né? E eu amo muito eles. E aí a gente fez isso tudo, e no final eu fui lá, quando tinha 21 dias, abri o restaurante no dia 21 de maio, dia do aniversário do meu Não, pai. aí isso final dezembro, em maio você já abriu o restaurante. Em maio já abri o restaurante. Em Santo Antônio do Em Leite. Santo Antônio do Leite, Misericórdia. dia 21 de maio. Aí quando foi dia 21 de maio, no aniversário do meu pai, eu abri o restaurante. Quando foi, teve uma história muito engraçada nesse dia, sabe? Duas histórias. Eu tava lá, aí eu saí de pijama para buscar a cozinheira. Ah. Aí chega eu lá no lugar que vende cerveja, que o cara não me conhecia, Abdanor, que ele chama, ele é meu parceiro até hoje, adora Abdanor. E aí eu cheguei lá de pijama, com o cabelo desse tamanho, e cheguei lá e falei assim: Abdanor, o Marco e o Saulo falaram para eu vir comprar cerveja com você. Sim. E aí eu queria que você me vendesse para eu te pagar semana que vem, alguma coisa assim. Aí ele falou assim: eu falei: Ele falou assim: tá bom. Aí eu falei: quantas caixas você quer? Eu não sei quantas caixas que eu queria. Aí ele virou para mim, eu falei assim: eu vou te dar um cheque. Ele falou comigo assim: tá bom. Aí eu falei: mas eu não tenho cheque não. Meu banco é em Sabará, eu tô sem famoso fiado. Meu banco é em Sabará, eu tô sem tudo bem. Priscila, sabe o que acontece? Tudo vai. Não. Lá em Ouro Preto, as coisas são desse jeito. Aham. As pessoas te acolhem. As pessoas fazem por você, assim, que você não imagina que elas fazem, Aham. sabe? E aí, no final, até hoje, o Abdanor é meu É seu parceiro, parceiro. sabe? A gente é muito, muito impressionante. Tem uma confiança. E não que eu não passe meus perrengues, eu passo, mas Aham. você diz, tá bom, Abdanor, pode ser, não tem problema, sabe? Eu vejo isso, que Ouro Preto é grande, porque as pessoas são grandes, sabe? Porque as pessoas, elas querem que você seja grande junto com elas. Isso faz diferença. Muita diferença. Porque tem situação que assim, a pessoa tá aqui, você chegou aqui. Você não pode ir mais, não. Senão não presta. É verdade. Né? Ou é aqui ou é para baixo. E tem um amigo meu, chama Elcinho, é do Lions também, ele fala comigo uma coisa assim: eu não posso te quebrar, porque você é minha cliente. Se eu te quebrar, É isso eu me aí. quebro também. Quando tá todo mundo bem, né? Um tá bom, é bom para todo mundo. bom E pra isso é todo uma mundo. grande rede também. É uma né, grande Nilson? rede. Então, o seu consumo do seu, o seu me ajuda de alguma forma. Né? Se você se identificar com o meu, isso vai virar uma rede, isso vira uma referência. Isso. E aí o comércio vai girando, né? Isso. E aí abri, 21 dias depois que eu abri, eu tô lá assistindo Sessão da Tarde com Pedro, bate lá. Aí eu falei: quem que é? Aí eu falei assim: Rubens, depende. Olha aí quem que é. Aí eu falei, aí ela falou assim: é Carla. Eu falei: não, Carla, eu vou atender, né? Aí fui lá. Carla é uma pessoa que tem um restaurante na Praça Tiradentes. Aham. Aí Você ela já chegou, conhecia ela? já conheci.
ela falou comigo uma coisa que eu também não esqueço. Ela falou assim: com meia hora de conversa, você mudou minha vida inteira. Olha só. E ela fala isso com todo mundo. E aí ela chegou lá, bateu na porta e falou comigo assim: eu vim aqui porque você vai abrir um restaurante em Ouro Preto. Falei, já abri. Ele falou, não, em Ouro no Preto, distrito. Ouro Preto, na Praça Tiradentes. Falei, vou não, cara. Ela falou, vai sim. Eu vou não, tipo assim, não dou conta, não é pra mim, né? Aí ela falou assim, vai sim. Amanhã a dona do imóvel tá lá te esperando pra você ver o imóvel. Olha só, ela já tinha organizado tudo, já tinha visto potencial, né, meu sonho? Aí eu cheguei lá. Aí tava em obra, sabe? Aí eu olhei, o Rubens olhou pra mim assim, porque na obra tudo, né? Aham. Tudo Um caos. é um caos. Aí o Rubens olhou pra mim, tipo assim, Que você lugar não tá é esse? pensando nisso Tocar não, uma né? obra agora. Aí eu olhei pra ele e falei assim, é lindo. E aí foi aí que a gente abriu lá. E aí foi A pra gente Ouro Preto. abriu dia 25 de novembro, porque a obra durou muito, mas assim, é um lugar sensacional. Lá é uma delícia. Eu amo ir para Ouro Preto. Amo, amo. É. Das cidades, né, aqui em Minas, assim, nossa, você chega lá, é muito gostoso. E sabe o que que acontece? A gente tem um prefeito, Priscila, que entende a cidade, sabe? Ele sabe qual que é o potencial, o potencial. Turístico, É. cultural. Eu fui cozinhar em Brasília e, assim, o tanto que ele falou desse evento depois, falou de mim, falou do Comida com História, sabe? Assim, eu ligo, às vezes eu mando um convite, ele vai, Aham. sabe? Em 6 meses que eu tinha aberto o Sebastião. Sebastião, é, ele foi 6 vezes. Uhum. Ele levou pessoas, sabe? Então, assim, é diferente. É, te abraçou, né? Não, e ele sabe a cidade que ele tem na mão, Aham. sabe? Ouro Preto, ele é o que é hoje muito por causa do que o Ângelo Osvaldo fez. Aham. E eu já era fã, eu falo isso, falo, gente, ó, todo lugar eu falo isso, assim, festa da Jabuticaba, eu pego o microfone porque eu adoro um microfone. Será? Aí eu falo, gente, sabe o povo que é fã do Rolling Stones? Eu sou fã do Ângelo Osvaldo. E eu já era fã do Ângelo Osvaldo há muito Aham. tempo, Já acompanhava. antes de ir para Ouro Preto, eu já era fã dele, porque ele é um cara que sabe o que ele está fazendo, Aham. e sabe o que ele está fazendo na cultura, e sabe o que ele está fazendo no turismo, sabe? Então, assim, eu fico muito feliz por estar lá e por estar nesse momento lá em que ele é Aham. prefeito, sabe? Fazer parte, né? E aí, hoje a gente tem 3 unidades. Não é fácil, não é fácil gerir 3 unidades Nossa, eu faço de ideia. restaurante, porque restaurante é um negócio muito É. complexo, né? A gente tem, mas é, a gente vai, sabe? Todo dia a gente compra, todo dia a gente compra local, a gente tem os nossos amigos do comércio, os nossos Aham. fornecedores, Vira uma grande né? rede, né? Vira uma grande rede, sabe? E eles, no perrengue eles estão juntos, na bonança a gente tá junto Aham. e vamos embora, sabe? Porque não é fácil mesmo ter Nossa, eu faço ideia. Um já é difícil, imagina três. E em cidades diferentes, né? em cidades Muito diferentes. diferentes. É. E como é que vocês conduzem, assim, essa gestão? Você e Rubens, né? Eu e Rubens, numa loucura total, assim, uma loucura total. Os E meninos, eles se criam, né? Ontem minha mãe falou comigo assim, seus meninos se criam, né, meu sangue? Assim, é uma coisa autodidata. autônoma, Aham. né? Assim, é isso, eles se criam, eles já sabem disso, Aham. né? Miguel agora veio morar aqui, tá no IF, tá feliz com as amizades dele daqui, ele gosta muito de Sabará. Aham. O Pedro tá feliz lá, vai jogar futebol todo dia. Eu tô entrando numa nova fase, assim, numa nova não, porque na verdade eu tô retomando alguns projetos Aham. que eu estava fazendo. Assim, eu fazia projetos antes, parei um tempo por causa disso. Aliás, eu nunca parei.
Teve o Aham. caminho de mesa, agora a gente vai retomar a gravação do caminho de mesa. Olha, que coisa boa. Primeira mão, você Tá notícia. vendo? Vamos fazer 5 programas que eu estou muito entusiasmada com eles, que é o programa sobre a influência da comida, a influência da comida africana, da portuguesa e da indígena, a influência africana, portuguesa e indígena na cozinha de Minas. E aí e ainda tenho das outras nacionalidades que vieram, dos imigrantes. E aí depois a gente vai falar da nova cozinha mineira. Estou com um parceiro Que legal. Não é? Tá muito legal. Eu estou assim muito Mas feliz. aí conta aí para quem não sabe, como é que é o formato, como que funciona o programa? Então, eu arrumei um parceiro agora que é sensacional, sabe? Sensacional. Sabe aquela pessoa sensacional? Sensacional. É um cara que tem a mesma sensibilidade que eu e a gente gosta das mesmas coisas, então a coisa flui, sabe? Assim, a gente é muito engraçado porque toda vez que quando eu gravava o programa, eu queria conversar com as pessoas, saber da vida delas, porque eu faço fofoca com as pessoas. Eu chego na casa das pessoas e falo assim, porque fulano, porque não sei o quê e tal. Porque eu acho que se você não tivesse intimidade com a pessoa, não vai ser real. Flui, né? E aí, foi muito engraçado que eu falei assim, Bruno, quanto tempo você precisa? Que ele falou assim, não, eu preciso de um tempo para enturmar. E aí eu achei que ele ia falar assim 1 hora, ele falou assim, 3. Eu falei assim, meu Deus, 3 horas. Aí ele veio para cá esse mês passado, sei lá, ele veio para cá recentemente, aí a gente foi visitar uns lugares e tal. A coisa que as pessoas faziam comigo, eu tenho que fazer com ele. Vambora, tipo assim. Mas assim. Ele já tá familiarizado. Não, e assim, vambora, mas eu queria ficar também. Porque o povo fala assim, nossa, que saco, vambora, já chega. Agora, não, eu quero ficar, mas assim, não dá porque tem tempo e tal. E ele é uma pessoa muito bacana. E assim, uma coisa que aconteceu que foi lindo. Miguel tá nessa fase, né, de adolescente com uma mãe atípica. Então a gente tem tido essas diferenças, assim, sabe? E foi um momento muito importante, assim, da minha vida, quando eu peguei as fotos do Bruno. Eu na cama com o Miguel, assim, a gente estava deitado. A gente tem muitas conversas, assim, Miguel é um menino muito bacana, ele tem umas opiniões, assim, sabe? Fortes. E inteligentes, sabe? Aí eu tava conversando com ele e tal, falei, Miguel, eu vou te mostrar as fotos do Bruno. Mas assim, eu não tinha nenhuma esperança que ele, tipo assim, era aleatório. Aí ele, pra gente ver como que a arte transforma, né? Assim, como que a arte, e aquilo que você plantou de arte tá ali, né? Aí eu mostrei as fotos que são lindas, 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 lindas. São fotos de um ensaio que você fez? Não, são fotos dessas personagens das casas que a gente foi. Do programa. Do programa. E aí, Miguel pegou e falou assim, mamãe, as fotos parecem que saíram de um filme cult brasileiro. Eu chorei, Priscila. Derreti. Eu chorei porque, gente, tudo que eu plantei, que eu ia com o Miguel pro teatro, a gente assistia filme junto, a gente fazia um monte, assim, tudo que eu não consigo fazer pelo Pedro hoje, porque a vida mudou muito, né? Eu fazia com o Miguel e assim, era muito legal e eu vi que isso estava ali, né? E são sementinhas, né, que vão sendo plantadas. São sementinhas. É o que a gente estava conversando aqui. Ninguém é uma coisa só. A gente é uma somatória de referência. E isso aparece. Em algum momento, esse estalo vem. E é no inconsciente. Não adianta a gente querer ficar... Ai, nossa, deixa eu puxar aqui. Não. Alguma hora você vai olhar para alguma coisa e lembrar do passado. Ou lembrar de alguém. É verdade. Isso, né? E foi muito lindo esse momento, porque esse momento foi uma reconexão minha com o Miguel, sabe? Assim, ele tá voltando para Sabará,
né? Ele fez uma estratégia muito inteligente. Nem conta para não dar É, ideia. não vou contar, mas assim, muito inteligente da parte dele. Mas nem ele passou no IFMG. Ele né? passou no IFMG, ele não pode nem ouvir que eu tô falando que a estratégia dele foi inteligente. Mas assim, eu tenho muito orgulho dele, ele é um filhão, né? Assim como o Pedro também. É um filhão. Se o Pedro ouvir é isso aí, ele vai falar assim: "Ah, e eu?" Não, mas é um filhão extremamente inteligente. O Pedro, quando ele tinha 8 anos, porque quando eu abri o restaurante, estava numa crise em Ouro Preto, porque teve o casarão que caiu, Aham. não tinha, estavam as enchentes, porque Ouro Preto não enche, mas Ouro Preto cai, Aham. né? Assim, as É, encostas aham, caem. cai. Aí, ninguém estava indo para Ouro Preto. E aí eu falei com o Pedro assim, Pedro, mamãe está pensando em fechar esse restaurante. Ele falou assim, esse aqui? Eu falei, é. Aí ele falou assim, por quê? 8 anos. Eu falei, porque mãe, tô cansada de tal. Aí ele virou para mim e falou assim, mamãe, quanto que você arrecada no mês? Com 8 anos? Com 8 anos. Aí ele falou assim, aí eu falei, tanto? Ele falou assim, tá bom, então agora vai me falando quanto você gasta. Fala, eu falei assim, como assim? Ele falou assim, eu vou te falando, você vai me perguntando, eu vou te perguntando, você vai me falando e eu vou fazendo a conta aqui por alto. Não precisa ser exato, não. Com funcionário. Aí eu fui falando com ele. Ele planilhou. Aí ele planilhou na cabeça. Aí ele falou assim, com isso. Aí ele foi falando, com contas. Eu falei, quais contas? Ele falou assim, água, luz, telefone, gasolina, internet. Eu falei, não acredito que você está falando isso comigo, não. O melhor é a pergunta final. Aí ele falou assim, e com imposto? Eu falei assim, Pedro, onde você sabe tirando isso? Eu falei assim, mamãe, todo mundo paga imposto. Eu falei, Gente, tá bom. olha só. Aí eu virei para ele, aí falei, por alto, ele falou comigo assim, então, deixa eu te falar uma coisa. Onde você está se quando você ganha tanto, você lucra tanto. Quando você ganha tanto, você lucra tanto. Onde você está enfiando esse dinheiro? Responde essa pergunta que você resolve o seu problema. Gente, Você acredita acabou nisso? Então, Deu assim, uma aula. eu tenho filhos muito inteligentes, um marido dedicado, sabe, amigos impressionantes, assim. E essa jornada, né, juntos, assim, que o seu negócio é uma coisa bem filha, assim, né? É muito legal. E isso, com certeza, são assuntos que às vezes ele escuta, né? Vocês conversando, enfim, desperta nele alguma coisa. E você falou aí dessa fase, né, ruim de pensar em fechar, enfim. Conta um pouquinho desses desafios, assim, que você já Então, viveu, como é que você pensou em sair? olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que a coisa mais importante que a minha mãe fez por mim, e isso me emociona muito, foi me apresentar a Nossa Senhora. Uhum. Nossa Senhora é um norte na minha vida, sabe? Maria é uma mulher que me inspira todos os dias, É uma grande referência. é uma referência. E essa história é uma história, assim, muito impressionante. No dia 23, eu abri o restaurante no dia 25 de novembro. No dia 23, eu cheguei para fechar o restaurante. Isso no de Ouro Preto. de Ouro Preto. E eu cheguei lá, porque o leite foi uma coisa maravilhosa. Uhum. Priscila, em 3 meses, 250 pessoas de Sabará foram lá para conhecer o restaurante. O Sebastião do Leite é no Hotel Vila Real? É, no Hotel Vila Real. Olha, gente, É no que Hotel delícia. Vila Real. E foi uma coisa, um movimento tão impressionante. Eu falei com a Débora Campanha assim, eu tô me sentindo o padre, que vai pra outra paróquia. E vira querido. E os paroquianos, não, os paroquianos vão atrás. Aí ela falou assim, menos, né, meu Sane, padre? Mas foi muita gente, sabe? Roberto Barbosa, que é um querido, nossa, ele trabalhou na Belgo, ele foi lá, nem estava aberto o restaurante, falou assim, eu posso tomar uma cerveja no almoço, eu sei que você vai abrir no jantar, mas foi por isso que... Aí eu fui de pijama para o restaurante, depois de sair do Abdanor, enfim. Aí todo mundo foi lá, e foi engraçado que o dono da pousada, eu indicava as pousadas, aí o Eduardo falou comigo assim, Missane, 250 pessoas vieram aqui, 250 pessoas são suas amigas. E tem história para contar com você.
E, tipo assim, ela falou assim, isso não existe em lugar nenhum. 250 pessoas têm Olha só, história. movimentou o Gente, turismo do leite. foi. E foi tão engraçado que um dia o Eduardo estava lá com a filha dele e, de repente, eu entrei no restaurante, aí aí a filha dele estava falando assim, Milsane. Aí a pessoa falou assim, Milsane é minha amiga de infância. Flavinha, que é uma menina que morava lá na Rua da Usina, é amiga da filha do Eduardo. Aham. Aí tinha anos que eu não falava com Tava tudo Flavinha, conectado. e aí falei. Mas enfim, aí eu cheguei no dia 23 de dezembro para fechar o Um restaurante. mês Um depois. mês. Menos de um mês. Aham. Né? Eu cheguei, sentei numa mesa que eu tenho lá no meio da sala, que tem um candelabro em cima, chorei, porque eu acho, tipo assim, eu acho aquele lugar maravilhoso. Lá é lindo. E tem uma vista maravilhosa. Lá, para quem não sabe, é bem na Praça Tiradentes mesmo, do lado do museu. Então é um pontaço. É É uma um camarote vistaça, é ali, é lindo. lindo. E aí eu cheguei lá, e eu sentei lá, e eu chorei, 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 mas reuni meus funcionários e falei, gente, eu vou fechar, não tem jeito de eu ficar. Porque não tinha, do dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora, até o dia 23 de dezembro, não tinha ido ninguém no restaurante. Sabe o que que é isso? Eu pagando funcionário, pagando comida para funcionário, Aluguel. aluguel já estava pago, mas Aham. assim, que eu paguei 3 meses antes. Mas estava enlouquecida. E o aluguel, tipo, sim, eu só tinha 3 meses, então eu tinha. Aham. E aí eu cheguei e falei, gente, eu vou fechar. Não tem jeito, não tem jeito. Foi um sonho e tal. E aí eu fui assim, com o cara. Aí a minha cozinheira, que na época era a Didi, linda, assim, devo muito a Didi, ela virou pra mim e falou comigo assim: me dá uns folhetos aí, eu vou lá na rua e vou trazer pessoas. Aí ela trouxe 12 pessoas. Olha que eu fico até arrepiada. E aí eu fui embora com essas 12 pessoas lá e tal, eles atenderam. E ela falou: pode deixar, Luciana, depois do Natal você vai ver, vai bombar. Beleza, mas eu tava assim, sabe quando você tá assim? Pois é. A conta não fecha. Não. Aí eu fui pra casa com o Rubens. E aí aí passou o dia, dormi, não consegui dormir. 2h47 da manhã, lembro como se fosse hoje. Eu tenho uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, de Beatriz Salles, que Beatriz Salles foi a primeira diretora da minha vida, assim, nossa, é uma pessoa que eu amo de Você não coração. falou, mas você também você dava aula? Ah, dava, Ah, dei aula, mas isso é tão remoto. é. Mas aí, Beatriz pintou uma Nossa Senhora maravilhosa para mim, e aí eu deixava ela lá na sala, e eu sentei na sala, e comecei a falar com Nossa Senhora. Eu falei com ela assim: olha aqui, você me trouxe para cá, porque ir para Ouro Preto foi igual o estouro da boiada. Aham. Tipo assim, sabe quando você tá correndo e a boiada vem atrás? Você não pode ir para trás, você tem que ir Aham, para você tem que ir pra frente. frente. É assim que eu me sinto indo, porque tudo foi fazendo assim, ó. Tudo. É. Assim, se a gente for contar essa minha história de Ouro Preto, de ida para Ouro Preto, a gente vai ficar aqui 5 podcasts. Aí, o que que aconteceu? Eu fui lá e falei assim: você me trouxe para cá, você não vai fazer isso comigo agora, não. Eu fechar meu restaurante, você tá doida. Você pode dar um jeito. E eu tô esperando. E fui dormir. A partir daí eu dormi, Priscila. Aí eu acordei 8 horas da manhã. Falei, Rubens, eu já sei o que que eu vou fazer. Aí ele falou: o que você vai fazer? Nós vamos abrir o restaurante hoje. Ele falou assim: não, Isso era Natal. Natal, dia 24 para dia 25. Vamos, Luciane, claro que não vai vir ninguém. Aham. Como que vai vir? Natal! Eu falei assim: não, eu vou abrir. Eu conversei com Nossa Senhora da Conceição na véspera de Natal. Isso faz toda. Aham, muda Tipo assim, tudo. muda tudo. E eu tive essa ideia agora. Então, nós vamos abrir. Você tem certeza? Eu falei: tenho. Priscila, 8 horas da manhã eu postei. Que ia abrir. Meio-dia, não tinha mais nenhuma mesa. Olha só. Tá vendo? Nenhuma mesa. Eu falo que a fé muda todo o Tudo, cenário, né? E a tudo. grande esperança nossa eu acho que a fé e a esperança são coisas que, né, uma é a outra. É. E confiar, né? Olha só. E assim, e aí ela, sabe por que Maria?
diante de todas as adversidades possíveis e absolutas, ela aceitou a missão dela, Uhum. né? É isso mesmo. E eu sou uma pessoa que vive de sonho. A minha mãe desespera, assim, sabe? Porque ela acha que tudo na minha vida é uma ilusão. E é, né? Né? É uma É uma ilusão. sonhadora. Sou, mas Põe em assim, prática, né, meu Sani? eu vou, Faz e acontece. e eu vou com meu TDAH mesmo, com todas as minhas dificuldades, com todas as minhas limitações, e eu só acho gente maravilhosa na minha vida, sabe? E as coisas vão, né? Tudo conspira para quem quer fazer acontecer. E não tem muita receita, né? Eu falo que a gente põe. É clichê, mas a gente põe o pé, Deus põe o chão, É né? verdade. É E verdade. isso que você falou de Maria, isso é verdade mesmo, né? É a mãe, né? É É a quem mãe. cuida. É. Eu também corro para Eu corro e assim, e não adianta, gente, pode tentar me converter, não vou converter, porque também. Maria porque sabe o que que acontece? Todo mundo fala assim: "Ah, mas você tá colocando Maria acima de Deus". Não, Não, não tem estou nada a ver. colocando Maria acima de Deus. Cada um tem a É sua. porque eu tenho intimidade com ela, Aham. sabe assim, uma intimidade de ir lá, subir no trono, coroar, sabe? Isso me arrepia, Uhum. assim, sabe? A minha mãe, ela sempre foi muito cuidadosa, assim, por exemplo, o vestido da festa junina era lindo, Aham. tudo, Caprichosa. Então, assim, o vestido de anjo, não sei o quê, ela fazia isso com muito zelo, sabe? Era assim, eu tenho essa voz, né, de taquara rachada, de gralha, e aí a minha, eu era a coroa mais pesada, uma coroa enorme, assim, que eu acho que ela nem sai do cofre hoje, toda de prata. Eu saía lá da ponta cantando, até lá no trono cantando, e subia a Carregando a coroa. escada cantando. Coitada, Dona Odete, Dona Zélia, Terezinha, Nossa Senhora. E eu era uma pentelha. Assim, isso aí eu reconheço. Eu acho que eu sou até hoje, Priscila, uma pentelha. Mas assim, e tanto carinho que, sabe, aquelas mulheres ali ensaiando Dedicadas, coroação, né? dedicadas, sabe? Isso fez com que eu tivesse uma intimidade Uhum. com Maria, assim, E eu diria que essa questão da fé e tudo mais nos faz ter coragem. com Então, o certeza. que que dá certo? É essa conversa seguida de uma ação depois, Sim, né? Então, sim, teve coragem, encarou, confiou, sim. pediu e aí fez acontecer, né? Igual esse episódio aí que, né, a sua funcionária também é difícil achar gente assim hoje em dia. As É, pessoas querem fazer o arroz com o feijão, básico. beleza, mas dá para pôr um temperinho, dá para, né? E se o negócio que você trabalha tá bem, isso interfere diretamente na sua vida, É, né? Fechar o restaurante ali era encerrar um ciclo dela também. Então ela é. foi muito, E eu né? tenho Fez pessoas questão. muito sensacionais do meu lado, sabe? A Paulinha aqui, ela extremamente dedicada, brava, Aham. tipo Ela assim, fica aqui em ela Sabará. fica aqui em Sabará, muito, muito, muito brava. Eu não, tipo assim, eu não posso sair de perto do telefone nem um minuto, porque se eu sair, eu não atender a Paulinha, tipo, se você me mandar uma mensagem agora, eu vou te responder agora. Agora, porque eu tô Ela, lá ligada na Paulinha. aham. Mas a Paulinha, a dona Efigênia lá de Ouro Preto, a Andréia, sabe? São pessoas que elas abraçam o restaurante. Aham. É claro que eu não espero que eu tenha funcionário que não tenha defeito. Claro, até a É, gente é é, ótimo, né? é, Todo mundo todo mundo tem, tem. É isso que eu falo. né? Se eu tenho um monte Até de os donos, defeito, todo mundo. por que que eu não vou? É. Por que que eu vou esperar que os funcionários não tenham? Tem, né? Mas assim, eu tenho um time que mais do que a gente tem uma troca, Aham. sabe? Eu sempre falo uma coisa assim, é, todo mundo, essa história de patrão, patroa, eu falo, não, Uhum. gente, porque eu não faço sem eles. É.
Então, todo mundo ali está no mesmo nível. É isso mesmo. Sabe? Cada um tem sua função, Cada um né? tem Sua sua função, sua responsabilidade. responsabilidade. A Vitória, o Christian, assim, as pessoas que estão lá e que o Tassiano, que é um menino super doce e ao mesmo tempo enfesado, assim, não faz raiva dele, não, sabe? Então, assim, as pessoas que estão lá, agora eu tô com o Ninico lá, que é uma pessoa que encarou a cozinha, porque a André tá de férias. Aí outro dia eu fui lá levar umas compras, aí o pessoal tava saindo, falou assim, esse restaurante é muito bom, falando com o pessoal que tava entrando. Então, assim, é um time, é um- né? E todo mundo compra a ideia e faz e acontece. com todos os seus desafios, sabe? Com tudo que já aconteceu. Eu não sou uma pessoa do negócio, eu sou uma pessoa do sonho. O Rubens, muito menos, porque ele também é TDAH e ele é muito mais TDAH do que eu. Gente, Milsane, ela contratava meu avô para organizar Verdade. as coisas. A função dele era, né, deixar tudo Coitado, organizado. eu contratei para Coitado. deixar ele doido. Coitado, porque ele ficava doido. Mas organizado. Não, nossa, a Emília me ajudou demais, ele é muito organizado. Ele é muito organizado. É, muito organizado. E outra coisa, ele é muito gentil, né, Priscila? Pessoa muito gentil, né? Ele é mesmo. Paciente. É Demais. ele, seu tio Luiz, né? Que é um grande amigo meu, padrinho do Pedro, sabia? Ele é padrinho do Pedro. Luiz era padrinho do meu casamento, só que ele esqueceu. Ele esqueceu do civil, não foi? Foi. Gente, meu tio. Eu tenho que chamar ele para contar a história. Tem, Nossa porque vai ser tem um ótimo programa. Nossa, aí eu liguei, Aloysio, vou passar aí para pegar seu pai. Não, mas meu pai foi para Belo Horizonte. Como assim? Ele é padrinho? E não dá nem para ficar com raiva. Não. Ele é assim com todo mundo. Ele é assim com todo mundo. E a gente é amigo há muito tempo. E eu não esqueci, não. Eu não posso deixar de falar de uma grande pessoa na minha vida, que é Simone Pena. Simone é o meu grande sustentáculo, assim, sabe? Quando eu tô mal, assim, quando as coisas estão Em em desequilíbrio, quando eu tenho que tomar uma decisão. A gente é muito diferente. Mas isso é ótimo, uma amizade. E ela não me julga. Assim, eu posso falar um maior absurdo com Simone, ela vai me ouvir atentamente, com atenção, né? Depois ela te xinga. Não, depois ela me dá uns conselhos, né? Assim, que ela sabe que não vou seguir muito, mas assim, ou vou seguir, mas assim, ela é o meu oásis, sabe? E às vezes ela manda eu parar de falar, porque eu falo muito. Fala muito. Ô, Milsane, mas completar essas características são importantes, né? Numa empresa, enfim. É isso. Tem um que é a cabeça criativa, o outro faz a gestão, o outro vem ali, né, agregando em outras coisas. E eu acho que um bom time ele é formado assim, né? O outro é um psicólogo. Também importante. Agora aqui, você falou da bonequinha. Você tem a questão do vitiligo, né? Como é que isso, assim, como que foi esse processo? Porque eu já conheci pessoas que tentam a todo custo, sei lá, talvez esconder, não se aceitam. Como é que foi conta um pouquinho pra gente esse processo, assim. Isso ainda está em processo, Priscila, porque eu me lembro de dois grandes amigos meus, um é Fubica e o outro é Zé Pinto. Quando eu cheguei lá no Zé Pinto, porque eu fiquei com vitiligo com 35 anos. E eu consegui repigmentar e depois eu despigmentei porque eu fiquei grávida de Miguel, aí não podia usar o remédio. E aí eu cheguei lá e eu estava conversando lá no JP, eu estava conversando com Fubica, e Zé Pinto chegou, e aí ele falou com Fubica assim, essa menina é uma grande mulher, porque muita gente, assim, ele não citou o vitiligo, mas muita gente nessa circunstância não estava aí rindo, brincando, falando. A primeira vez, assim, o diagnóstico, quem me deu esse diagnóstico foi a doutora Alba, ela era lá de Lagoa Santa, ela era cliente da gente na agência. E aí, quando eu cheguei em Sabará, encontrei Selma Rossi, descendo a rua, e eu dei um único abraço, muito apertado em Selma, e foi a única vez que eu chorei pelo vitiligo.
sabe? E Selma me abraçou e eu falei com ela, eu tô com vitiligo. E eu chorei, naquele momento só. A partir daí, o vitiligo não Não fez foi, mais, não foi questão. não foi questão. A única coisa que eu tinha era medo de que meus filhos ficassem com vergonha de mim, alguma Aham. coisa. Então eu inventei uma historinha que eu falava com eles assim, olha, que era para eles contarem para os colegas, que era que tem um bichinho que mora na pele da gente e a função dele é pintar a gente. Aham. E aí eu não comi verdinho e meu bichinho ficou Olha a preguiçoso. estratégia. E meu bichinho ficou preguiçoso. Então, por isso que ele não estava me pintando mais. E aí, a partir dessa historinha, toda vez que alguém me abordava, em shopping, em qualquer lugar, isso acontece muito em shopping. Aham. Eu falava, eu contava, eu descia. As mães ficam Eu apavoradas. faço ideia Porque, tipo assim, elas querem fazer de conta que ele que não falou não nada. quer. E eu chego e falo assim: você quer saber o que que é isso? Não, ele não quer, não. Quer sim. Quer, ele tá querendo. Aí a criança. Aham. E aí eu falo assim, aí eu conto a historinha. E isso aí, é. Isso assim, eu fui aceitando o vitiligo, tá tudo Aham. certo. Tentei repigmentar, aí eu sou uma maluca, né? Porque o médico me receitou uma pomada 005. Eu usei a pomada 1, não tinha a ver com pressa, tinha a ver com cor. Meu Aí pai. eu manchei minha Manchou. cara toda, falei, quer saber? Quero fazer isso não. Aí larguei pra lá, e aí, o que que aconteceu? Um dia, a professora do Miguel, que é uma querida, me ligou e falou assim: Milsane, eu tenho uma coisa para te contar. Aí eu falei: o que que foi? Ela falou assim: tinha uma questão no livro que quem tinha deficiência de melanócitos, qual que era a condição Aham. que tinha? Aí Miguel falou assim: vitiligo! Minha mãe tem vitiligo! Aí ele falou assim: parecia que ela tava falando assim: minha mãe tem uma Ferrari! Aham. Tipo assim, com Com orgulho. orgulho. É. Então, assim, eu vi que eu fiz o trabalho Sim, direito. sim. E aí, há pouco tempo atrás, ele falou comigo assim, essas coisas de adolescente, não me deixa aqui, não vai na festa, não sei o Aham. quê, não quero que você É vá. mico. Aí eu virei e falei assim, eu já sei por que que você não quer que eu vá. Você não quer que eu vá porque eu tenho vitiligo. Mãe, não, 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 Para. não, não. Para com isso, porque eu acho até bonito. Ele falou? Ele falou, assim, não venha se fazer de vítima. É isso Então, mesmo. assim, isso aí eu consegui contornar. E foi muito legal eu ter Uhum. conseguido contornar isso. Agora, eu tô Ressignificando. ressignificando o vitiligo, sabe? Assim, eu contei essa história do Bruno, das fotos do Aham. Bruno, e no dia que ele veio, a gente foi em um monte de casa, depois ele falou assim: eu quero fazer um ensaio com você, Milsane. Inclusive, eu postei a foto. E aí eu falei: tá bom. E aí, a gente já tinha conversado sobre o vitiligo antes e tal. E aí ele falou assim: nossa, sua mão é muito bonita. E eu nunca tinha visto o vitiligo sob esse aspecto. É mais Aham. uma vez a arte Sim, transformando, né? sim. E aí ele falou assim: nossa, sua mão é muito bonita. Não é todo dia que a gente encontra uma mão dessa para fotografar. E aí um ensaio que ia durar 15 minutos foi 1 hora e meia, assim. E eu comecei a me ver com vitiligo. Eu contei isso para ele. Eu comecei a me ver com vitiligo, entender quem eu era. Tipo assim, o vitiligo passou a fazer parte de mim Aham, de quem e você é. não simplesmente uma coisa que eu ignoro. Aham, Sabe, assim, não é uma coisa que eu ignoro mais, sim. sabe? Então, assim, sabe quando a gente deita na grama para ver as nuvens no céu e elas Aham. começam a tomar forma? Então, depois disso, eu descobri, por exemplo, que eu tenho uma asa na perna, Gente, duas, tem, duas tem asas. desenhos assim, né? Isso, duas asas simétricas, é muito impressionante, assim, sabe? E eu fui descobrindo as minhas formas, Aham. sabe? Descobrindo quem eu sou, descobrindo a história que eu tenho para contar É isso através mesmo. do vitiligo, sabe? E isso mudou tudo.
Mudou o sabe? cenário. Mudou tudo. Mas isso foi recentemente. Isso foi, isso, Foi sei agora. lá quanto tempo tem. Assim, é muito engraçado, porque eu conheço o Bruno há 2 meses, sei lá. Foi dia 24 de abril. E a gente está construindo esse projeto aí, tá muito legal, e assim, virou amigo, assim, Aham. É uma sabe? relação intensa, né? É. E aí, isso aí, essas duas coisas aconteceram por causa dessa arte. E é Uhum. muito legal você encontrar uma pessoa que é artista de fato, assim, Que de tem o essência, olhar, né? genuinamente Aham. artista, sabe? Porque é isso, assim, é uma pessoa que vê arte, Uhum. né? Então, isso mudou um monte de coisa na minha vida, Isso é muito sabe? legal, né? Porque quando a gente entra nessa esfera, né, de olhar pra gente quem a gente é, se É, aceitar, né, se conhecer e entender que, né, é isso, minha realidade. O que que eu vou fazer com isso, é. né? E eu nunca Claro tive. que não, né? Tem pessoas, cada um lida de um jeito, né? Sim. Cada um tem uma questão, mas eu acho que essa questão de autoconhecimento, autoaceitação, isso é uma das coisas mais importantes, assim, para tudo. E eu nunca tive problema de autoestima, nunca tive. Assim, e o vitiligo nunca me impediu de fazer nada, Nada. né? Assim, eu não gosto de ser gorda, isso aí eu não gosto, mas assim, também nunca me impediu de fazer nada. Aham. Mas o vitiligo, assim, era uma coisa ignorada por mim. Literalmente assim, sabe? Solenemente ignorada. Aham. E, e aí isso foi transformado agora, assim, eh, de uma forma, assim, com Sem, arte mesmo, e sabe? sem aquela pressão também, né? De ter que É, ser. Não, foi talvez de um processo natural, assim, né? foi. E é o que, e quando a gente estava conversando sobre isso, porque eu contei para ele tanto o episódio do Miguel, Aham. que foi muito legal, quanto esse negócio do vitiligo. Ele falou assim: Nossa, é muito bom ouvir isso, sabe por quê? Porque não é a intenção. Eu estava ali te fotografando, Aham. né? Assim, eu não estava Com pensando foco em nada aham. disso, assim, foi uma coisa que vai acontecendo. E é bom saber isso, sabe? E é bom também saber que, tipo, por exemplo, eu já fui numa médica que falou comigo que o pai dela assistia o meu programa porque ele tinha vitiligo e eu Aham. também tinha vitiligo. Eu Olha acho isso. que isso é uma coisa muito intensa, Sim. porque uma das andanças do programa, eu encontrei uma moça que tinha um marido que começou a passar terra no corpo. Meu Deus, para E, tampar. e ninguém percebeu que ele estava com vitiligo. Foi Aham. até interessante que outro dia eu fiz uma gravação numa mina e ele passou, e esse menino trabalhava na mina. Então ele passou a terra, não sai, assim, não é uma Mancha, assim, mancha, né? é tipo, Pigmenta. como é que chama? Terracota. Aí Uhum. ele passou e aí pigmenta. Ele falou assim: deixa eu passar em você, esse guia da Aham. mina. Ele passou em mim e realmente. E aí ele passava e ela via a casa dela ficando suja e não Uhum. sabia o Sem que estava entender. acontecendo. E de repente ela viu que ele estava com vitiligo e ele não estava saindo de casa, sabe? Meu Deus. E isso, muitas pessoas, elas ficam paralisadas. Sim. Sim. Muitas A pessoas autoestima é muito complicado, assim, né? Não equilibrar isso, porque paralisa mesmo, paralisam. E né? isso eu devo ao meu pai, sabe? Porque meu pai, ele soube construir essa Imagina uma pessoa, Priscila, negra, em 1975, fazendo engenharia na PUC. É. Totalmente Sabe? fora do, O do, meu do pai, padrão, né? ele que me falou isso, assim, com palavras e com ações e com o exemplo dele. Você pode chegar onde você Uhum. quiser, sabe? Então, assim, todo mundo pode chegar. O dia que eu fui propor o programa, amigo queridíssimo Kiko Ferreira, que era o diretor de programação da Rede Minas, eu virei para ele e falei assim: Kiko, eu, eu vou ser a apresentadora do programa, tá? Aí ele deu uma gargalhada. Eu falei, que você tá rindo? Ele falou assim: você acha que eu ia te propor outra coisa? Ah, tá. Você tá doida?
Você tem a ideia toda, é você ali, eu vou te... Sabe, assim, com uma generosidade. E aí você fica pensando assim, nossa, não é isso, sabe? Assim, porque na verdade, Priscila, hoje a gente está no mundo que as pessoas querem ser aquilo que elas são. Aham. E isso é, tem um avanço muito grande, mas de uma certa forma os preconceitos ficam velados. Uhum. E o preconceito velado ele é muito mais cruel do que o preconceito aberto. Aham. Porque o preconceito aberto você já sabe Sim, ele tem que isso assinatura, existe, né? Eu passei por isso, sabe? Eu saí daqui para estudar no Batista em 1979 e nesse contexto éramos 5 negros na escola inteira. Uhum. E eu sei o que sofrer racismo. Eu sei, sabe? Mas aí você tá esperando, entendeu? Você se vira lá do jeito que dá, sofre, claro que eu não passei ilesa a isso, Aham. né? Eu sempre falo isso, que eu sou uma pessoa negra com um contexto completamente branco, e isso é muito difícil de atravessar, né? Mas tive, assim, vários episódios de racismo. Agora, hoje, as pessoas, elas se impõem, Uhum. sabe? Elas problematizam, sabe? Elas não deixam isso passar impune. Sim, E sim. aí a gente está falando dos homossexuais, É. das pessoas trans, É um diálogo muito mais é aberto, muito né? mais aberto, sabe? Ouro Preto tem isso também, sabe? Ouro Preto é uma das poucas cidades que eu conheço que as pessoas, que os casais homoafetivos, eles podem se beijar São e livres. ninguém vai falar nada, Uhum. sabe? Assim, o movimento negro de Ouro Preto mudou a cor da bandeira da cidade. A bandeira da cidade tem preto, Aham. sabe? Por Por conta causa do histórico, né? e porque essa força, sabe, dessas pessoas que lutam todos os dias para ser respeitadas, isso É presente. é presente e é séria e é levada a sério, Aham. sabe? Então, assim, isso em Ouro Preto é lindo, sabe? O povo é tradicional. É tradicional. Mas isso é Tem. importante Mas também. acontece que se você muda a bandeira, aquela bandeira te representa. Então, Aham. representa os tradicionais, representa os pretos, representa os ricos, representam os pobres. Sim. Representa. Então, eu acho isso lindo, sabe? E eu tenho muito orgulho dessa origem que eu tenho, desse pai que eu tive, assim, que eu tenho, porque ele é presença na minha vida, ele é Aham. referência na minha vida, e ele faz com que eu seja quem eu sou, Uhum. sabe? E não é fácil ser quem eu sou. Não é fácil, mas eu sou com muito orgulho, É. sabe? E assim, eu sou uma pessoa transparente, aberta, sincera, que falo tudo que penso, né? Assim, nem meu telefone nem tinha senha, agora que tem. E, assim, é uma trajetória difícil, né? Então eu quero falar para os DDAs, para os para as pessoas que têm vitiligo, assim, a gente pode tudo. É isso mesmo. Né? A gente pode tudo. Eu sou uma pessoa gorda com vitiligo que tem um programa de TV que foi exibido na TV. Sim. Isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Isso quebra um monte de paradigma e traz muita gente, sabe? É isso mesmo. Muita gente. Conecta, né? Com muitas Conecta. pessoas. É, Essas conexões são muito importantes. E são transformadoras, né? são Porque transformadoras. às vezes uma pessoa ainda não tá entendendo muito o que tá acontecendo, e aí vê ali, uai, olha ali, tem uma vida, né? Ok, tem o sucesso ali, tá fazendo acontecer. Acho que dá para mim também. Mas é isso, é esse trabalho interno, né? E a gente tem que estar assim todo dia. Qualquer pessoa, eu acho, tem que voltar para dentro, entender qualidade, defeito, o que não dá para mudar, tentar acolher isso, né? E trazer isso para a realidade. Porque é muito ruim a gente tentar esconder algo que não, né? Não, de qualquer área. Às vezes é o seu defeito de personalidade e você luta todo dia para vencer aquilo. É um processo, mas a sua personalidade é assim. E não por isso que você tem que ser, né, uma pessoa ruim nem nada, mas você vai acolhendo aquilo, entendendo, identificando,
né? Eu falo assim, sei lá, uma pessoa nervosa, por exemplo, enfim. E aí outro tem uma característica, né? O vitiligo e aceita esse, né, esse processo, essa realidade, e isso é muito legal. Igual você falou, não é qualquer pessoa que, né, que tá ali e prova e faz e põe o pé e vai. É, E chuta a porta. e verdade. E eu tive também, assim, hoje, depois da minha mudança para Ouro Preto, isso é o que mais faz falta em Sabará, assim. Eu tive durante muito tempo amigos muito generosos, assim, que me acolheram desse jeito meio maluco que Aham. eu sou mesmo, assim. Domício, Heloísa, Lucinei, Alessandra, sabe? São pessoas que estão, assim, no meu coração demais da conta, sabe? Que eu olho Fazem parte, né? e na faculdade, Lucas, Tamires, assim, eu nunca me escondi, sabe? Eu nunca deixei de fazer parte dos grupos e eu queria fazer parte dos grupos mais influentes mesmo. Queria ser. É isso mesmo. Então, assim, Juliana Masek, que eu, nossa, assim, eu tenho muito carinho por essas pessoas todas. O pai delas é Vitor, porque eu tenho os meus amigos, assim, Zé Vitor, seu tio, Luiz Alves, Zé Pinto. Teve uma vez Gustavo Bouzas, que também é outro amigo querido, falou comigo assim: Você é amiga de Zé Pinto? Eu falei: Claro que eu sou. Gente, eu saía daqui, Zé Pinto tinha um quartinho de ferramenta. Eu saía daqui de Sabará, parece, né? Eu saía daqui do centro, Aham. ia lá pro Pompéu, sentava horas com o Zé Pinto naquele quartinho de ferramenta, aprendi demais da conta sobre a vida com ele, sabe? Porque é, eu sei lá quantos anos Zé Pinto era mais velho que eu, mas assim, tudo que ele falava era muito pertinente, Aham. sabe? Então, assim, eu fui construindo a minha vida em torno dessas pessoas. Eu sempre, quando eu abri o restaurante aqui, os pratos tinham nome de pessoas, Aham, eu lembro. porque eu gosto de gente, sabe, Aham. Priscila? Eu gosto de gente. Hoje a gente tem a muqueca Dona Lulu. Toda vez que eu tenho que ter sorte, Você é, faz esse- ela. eu fiz em Brasília, sabe? Porque Dona Lulu foi professora do meu pai e da minha mãe. Uhum. Sabe? Então, assim, eu fiquei sabendo disso no dia da morte do meu pai, que ela foi lá cumprimentar minha mãe, e minha mãe Aham. falou: Essa é Dona Lulu, ela foi minha professora, professora do seu pai. E, assim, eu levo Sabará com muito orgulho, É, sabe? isso é E muito eu legal. levo Sabará com muito orgulho através das pessoas, É. sabe? É isso mesmo. A nossa conexão não é. O sentimento tem muito a ver com o sentimento, com a marca, né? Que as pessoas deixaram. Então não é o lugar em si, Não, é o contexto de é o tudo, né? contexto de E tudo. para a gente falar de lugar aqui, vamos falar um pouquinho da importância que você vê do lugar bonito, né? Seus restaurantes são lindos, né? Esteticamente são maravilhosos. E a arquiteta pode ser minha estagiária aqui. Tudo é obra sua, né? E que você Mas acha? tem a sua participação lá, O Sebastião aqui de Sabará tem tem. projeto Tem, dele. Não projeto sim. terminou, não, mas Mas tem. tem. É, Mas o vidro tá é, lá. Você lembra que você falou assim, vamos botar um vidro foi. aqui Ah, para é lindo aparecer? demais. E o que você acha assim, em relação a essa questão do espaço mesmo, sabe? Da inserção desse espaço bonito, né? Que funciona dentro do seu negócio, por exemplo, que é ali, né, um restaurante que recebe turista, que recebe pessoas, que é o momento de lazer, de comemoração, né? Enfim. Então, eu, eu sempre dei muito valor pro belo, sabe? Assim, eu acho que é muito diferente você tomar uma água numa taça do que num copo, né? Assim, e eu acho que você receber a pessoa num ambiente bonito, assim, você se preocupar com isso, sabe, com os detalhes, Uhum. é você servir a pessoa, né? Não só a comida que a pessoa É, vai comer, mas até o momento que ela vai comer essa comida, ela ter conexão com todos esses detalhes que são um carinho, é. né? Então, a minha casa, eu estou ainda montando a minha casa, mas ela é cheia de referências desse carinho, sabe? Desse cuidado. Eu acho que a gente é muito mais feliz num lugar É. bonito. E você tem uma história muito legal, que ela já me contou isso uma vez, que os ladrilhos,
né, do Sebastião, ela foi comprando de pouquinho em pouquinho, Foi. Luciane? Foi de pouquinho em pouquinho. Até conseguir todos que precisavam para fazer o Custava restaurante. R$ 6 cada um, e eu fui comprando, e eu tenho uma parede inteira de ladrilho, só aqui em Sabará que tem essa parede toda ali atrás do fogão, mas todos os restaurantes têm o mesmo ladrilho. Sim, E para seguem o mesmo fazer padrão. aquela parede, foi assim, eu comprava 5, comprava 10, Sobrava um dinheirinho, sobrava um pegava lá e dinheirinho. mandava fazer. E eu sou assim, Priscila, eu acho que a gente precisa, assim, eu não abro mão do meu conceito, Aham. sabe? As pessoas, a minha mãe, ela é muito mais prática do que eu, sabe? Ela fica, pra que isso? Pra que tanta taça? Pra que? Porque é assim que eu gosto de viver, É nos sabe? detalhes, né? O cuidar dos detalhes, e essa relação da identidade também. Todas as unidades têm, né? A mesma conexão A mesma- estética, Sim. tem ali os mesmos elementos. Sim. E tem as Isso coisas reforça, e tem né? as coisas que eu acho nas caçambas, né? Minhas histórias de caçamba. Meu sonho é Eu caçambeira. sou caçambeira, sim. Agora a gente não tá achando muita caçamba rica mais não, porque o povo já viu que Já tem viu? valor, Já né? Mas colocou em assim, antiquário tudo. já peguei muita coisa de caçamba que é muito impressionante. A porta, sabe aquela porta que você fez a foto no dia do seu casamento? Aquela porta veio de uma caçamba. Olha aí, tá vendo? O menino tava usando ela de prancha para passar o carrinho. Carrinho Eu de falei, mão. pelo amor de Deus, nessa porta. Traga uma tábua pra você. Foi bem assim. E assim, as coisas contam história, né, Priscila? Com certeza. Eu não gosto de nada novo. Eu não gosto de entrar num showroom assim, sabe? Eu gosto de entrar num Um antiquário. antiquário, sabe? Eu tenho meu amigo Ney lá em Ouro Preto. Nossa, ele tem peças lindíssimas, ideia. maravilhosas, tem uma vida, uma história muito legal. E as histórias, elas vêm com as peças, Aham. né? Assim, você compra a história junto, Sim, eu né? gosto disso também. Eu conheci dois marceneiros, o seu Zé do Rancho e o Lauro, que é filho dele. É lindo você ver os dois trabalhando, sabe? O primeiro dia que eu cheguei lá, o seu Zé falou assim: eu não faço reforma, não. Eu só faço novo. Já reformaram tanta coisa. Aquela Mudou o aquela conceito. mesa que eu te mostrei ontem, veio deles. E assim, eu levei um pedaço de guarda-roupa, sabe assim, um guarda-roupa deu para fazer a cabeceira da minha cama, aquela mesa e um baú. Então, assim, para que a gente vai jogar isso fora? Não, tá doido. Ainda mais Sabe? madeira. Sabe? Então, assim, as pessoas descartam, É. sabe? E eu não, eu nunca descartei, eu não descarto nada. Eu sou acumuladora às Ô, vezes. gente. Agora, Milsane, vamos um bate-bola bem rapidinho, bem breve, Vamos lá. pra gente terminar, infelizmente. Eu amo, O Rubens. eu odeio, ou eu não gosto. Ai, difícil, porque eu passo a gostar. Não, né? Não precisa ser alguém, não. Pode ser alguma Não, coisa. mas qualquer coisa que eu faço, eu não gosto do negócio. Pronto. Eu não gosto. Da gestão. Não. Nossa. Um sonho. Ai, um sonho. Assim, eu vivo de sonho, né? Então, atualmente, o meu sonho é conseguir captar para o projeto lindo que a gente está fazendo, esse projeto com o Bruno. Esse é o meu sonho da vez. Esse projeto é retomado do caminho. Não, É esse outro. já está Tá. resolvido. É um projeto que a gente está fazendo com os produtores, que é maravilhoso. Ele vai fazer uma exposição de retratos dos produtores, a gente vai trazer a vida dos produtores. Assim, um negócio sensacional, fantástico. É isso que eu quero, é esse meu sonho agora, Vai realizar realizar. isso. Família é Tudo. tudo. Preciso mudar em mim. É difícil, né? Eu acho que eu preciso mudar em mim a minha ansiedade, sabe? E assim, o meu desespero, sabe? Assim, porque acontece uma coisa, eu desespero, sabe? Eu não consigo. Não digere primeiro. Não, impulsividade, mas isso é do TDAH, né? Então, assim, mas eu preciso mudar, Sim. porque É sofrimento. é sofrimento. Minha maior qualidade.
Minha maior qualidade? Eu vou falar uma coisa aqui. Todo mundo vai rir. A minha maior qualidade é a modéstia. Empreender. Empreender é viver, né, gente? Assim, a gente empreende na vida, né? O tempo todo, né? E o tempo todo. Uma palavra. Amor. Aê! Arrasou! Muito obrigada por ter vindo de longe. Adorei. Participar. Adorei esse bate-papo, Eu adorei. tô meio nervosa, assim, mas... Mas você é ótima, Priscila. Gente, Ótima, e vou aceitar vai os ver. elogios. Esse vídeo e obra vai fazer carreira, você vai ver, vai ter amém. sucesso. Aqui eu vou te dar Eba. uma geleinha de jabuticaba da Amo. Rosângela, lá de Cachoeira do Campo. Delícia. E quando você for à Cachoeira do Campo, bata o sino e fala assim: ó, meu sonho falou que é só bater o sino, você vai ser bem acolhido. Eu vou, hein? Como é que ela chama? Rosângela. Rosângela. Vou bater o sino. Comer geleia lá. Com certeza. Eu amo, obrigada. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar.